Olá traders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou partilhar a minha experiência sobre as operações que eu fiz em EURUSD hoje e ontem, right? Portanto, como podem ver aqui no meu gráfico de TradingView, um, como vocês sabem, um, eu estava à espera de efetuar aqui uma operação de compra. Depois desse movimento de alta, e estava à espera de um pullback fazer a compra deste mercado, ok? Portanto, estamos no gráfico de um time frame de 1 hora, e assim que o preço estava a cair até a minha zona, eu tinha acho que uma minha zona de interesse, esta zona aqui, e assim que o mercado começou a cair, assim que imprimiu esta vela de alta, efetuei a minha compra. Mas, ao evoluir aqui do preço, o order flow estava a mostrar ao contrário, ok? E por minha simples ignorância, insisti em permanecer nessa operação, ok? Tinha um stop loss inicial aqui, mas depois encurtei o meu stop loss e infelizmente foi estopado aqui, nesta zona, com esta vela. E então esperei a segunda entrada, ok? Esperei por uma segunda oportunidade. Eu já vou mostrar aqui o que é que aconteceu aqui no order flow. O que é que o order flow estava a apresentar aqui, ok? Como sinal para abortar a minha operação. E depois tive aqui a segunda oportunidade para fazer a compra, ok? E isto foi no dia 27, ontem, e hoje quis efetuar aqui uma venda. Infelizmente também não funcionou, porque inicialmente o order flow estava tudo a confluir no order flow, ou praticamente tudo a confluir no order flow, mas depois tivemos aqui uma mudança no order flow, ok? Tivemos aqui uma mudança no order flow. Eu infelizmente neste momento aqui não estava no computador, ok? Não tinha acesso ao order flow. Se eu tivesse notado aqui a mudança no order flow, talvez teria saído aqui em break-even ou então um pequeno loss e mudado logo aqui para buy, ok? Infelizmente estava apenas no telemóvel a observar o preço. É como eu tinha deixado isto com o order flow bearish. Infelizmente, pronto, por isso é que nós temos que estar sempre a observar as nossas operações assim que entramos, ok? Portanto, temos que estar sempre, não podemos abrir uma operação e abandonar, mas temos que estar sempre a observar, pelo menos nas primeiras fases, nas fases iniciais da nossa operação, temos que estar atento, porque pode haver mudanças, ok? Pode haver mudanças assim que, à medida que o preço vai evoluindo, ok? Portanto, fui stopado aqui e depois tive a oportunidade na sessão de Londres de entrar em buy, duas posições de buy, já vou mostrar aqui no MetaTrader 4. Mas antes vou explicar aqui umas coisas no meu footprint, ok? Nesta primeira operação aqui, alright, primeira operação, ok, primeira operação de ontem é esta, ok? Reparem, o mercado caiu, ok? E teve aqui este imbalance, ok? Teve aqui este imbalance, ok? A mostrar claramente que os compradores estavam em controle aqui, apesar de termos aqui deltas positivo, ok? Apesar de termos delta positivo, o preço estava a fazer, estava a imprimir velas de baixa e a fazer baixos, ok? E, no entretanto, tivemos aqui uma forte participação do comprador durante essa queda aqui. Tivemos uma forte participação do comprador. E o que acontece com o preço? O preço não subia, ok? E isto devia ser o meu sinal para desistir dessa trade de compra, ok? Mas eu permaneci nesta trade. Right? Foi um erro que eu cometi, ok? Portanto, somos humanos, cometemos erros, às vezes a disposição moral que nós estamos num dia não é a mesma que outra, às vezes queremos forçar algo,
E infelizmente aqui em trading nós não podemos forçar, ok? O mercado faz o que ele quiser, ok? Nós não temos, não podemos impor as nossas vontades no mercado, ok? Portanto, eu devia ter desistido dessa trade assim que pelo menos notasse aqui, por exemplo, o mercado não progredir, ok? Não progredir aqui e devia ter desistido dessa trade, ok? Portanto, tivemos aqui uma forte participação de compradores, mas o preço não progrediria, ok? Portanto, temos aqui esta zona de resistência, ok? Na qual é originária a partir por causa deste imbalance aqui. Temos aqui a agressividade dos vendedores. Infelizmente fui stopado aqui, alright? Portanto, isto era um sinal de eu desistir desta operação. Pelo menos nesses dois últimos footprint. E esperar por uma boa oportunidade. Até que o price action também não era o price action ideal, ok? E pronto, eu devia ter desistido de seguir essa operação. E depois aqui na segunda operação de compra, o que aconteceu? Chegamos aqui a um ponto nesta zona de suporte. Deixa eu ver. Chegamos aqui a um ponto e o preço teve então aqui a consolidar, ok? Portanto, teve a consolidar, tivemos essa resposta aqui dos compradores, 466 de delta, e então tivemos aqui então o preço em estado de equilíbrio, a vermos aqui os compradores a tirarem a mais-valia, ok? A participação forte de compradores. E, como é óbvio, assim que imprimiu esta vela aqui, penso eu, este footprint, ok? 166 e depois imprimiu este. Eu quis participar nesse mercado, efetuei uma compra. Mas repara, isto aqui não foi a zona ideal, ok? Não foi a zona mais segura. É a zona ideal, mas não foi a zona mais segura. Porquê? Porque eu devia ter esperado por mais confirmações, ok? Portanto, se vocês podem reparar aqui, este swing high que se fez aqui, ok? Quando os compradores empurraram o preço para cima, efetuou-se aqui um swing high, ok? E depois vemos aqui o preço a respeitou aqui, ok? Respeitou aqui. Portanto, o ideal era entrar depois do preço fechar alto, por exemplo aqui, right? nesta zona. Eu acho que eu entrei aqui nesta vela, ok? Mas devia ter entrado aqui pelo menos neste footprint, ou então aqui neste footprint aqui, ok? Porquê? Porque o preço quebrou aqui a zona de resistência e aqui era a zona mais segura, ok? Portanto, efetuei aqui uma operação de compra e consegui aqui cobrir esses loss, então, e sair positivo no dia, ok? Portanto, foi uma bela compra. E hoje fechei as minhas operações por volta desta zona aqui, por causa dessa resistência. Essa zona de resistência. Tive que fechar as minhas operações aqui. E hoje eu tentei vender este mercado e eu vou explicar aqui no Price Action, no TradingView, qual foi a minha analogia. E portanto, tivemos aqui em frame de 1 hora, ok? Pronto, tivemos aqui o preço chegou a esse ponto e rejeitou, ok? Rejeitou aqui este alto, tirando a liquidez aqui nesta zona, quebrou aqui essa estrutura e eu estava à espera que o preço retomasse aqui para efetuar a minha compra, ok? Portanto, estava praticamente tudo a confluir aqui, ok? Tinha aqui os meus 2 VWAPs, tinha aqui os meus 2 VWAP semanal, VWAP session, e o delta acumulativo também estava ligeiramente a mostrar aqui domínio de vendedores, mas de repente eu saí dos gráficos e não tinha acesso ao order flow, e de repente a partir daqui, nesta vela aqui,
o order flow começou a mudar para bullish, right? Portanto, nestas duas velas o order flow começou a mudar para bullish. Eu acho que eu feitei a minha operação de compra, de venda aqui, aqui ou aqui nesta vela. Assim que eu reparei essa rejeição e feito aqui a minha venda e o stop loss estava aqui em cima, ok? Depois tivemos essa queda, eu movi o meu stop loss para este low aqui, este swing low, porque tínhamos feito um novo low. Mas infelizmente houve aqui uma alteração no order flow, ok? Que, me colocou no lado errado do mercado, ok? Portanto, eu vou mostrar aqui o meu footprint, ver aqui o que é que se passou aqui no order flow. Né? Como vocês conseguem ver aqui, portanto, tivemos aqui então menos 129. O preço esteve a respeitar aqui essa zona de suporte e resistência. Tivemos aqui essa venda de compra, essa compra aqui, essa participação de compradores muito forte. O preço não teve progresso e os vendedores entraram no mercado, mas também não conseguiram quebrar aqui, não conseguiram passar abaixo desse valor. E reparem aqui a forte participação de compradores, ok? Assim que o mercado imprime esta vela aqui, imprime este footprint, ali seria a minha zona ideal de abandonar a minha operação de venda e entrar logo em compra aqui. Logo em compra aqui neste footprint. Por quê? Porque temos aqui esta zona de resistência que foi quebrado em corpo, nesta vela. Tá? O corpo acima disto. Okay? Aí seria logo a minha entrada. Okay? Minha entrada aqui, stop loss abaixo desse nível. Okay? Mas infelizmente eu não tinha acesso a footprint porque eu tinha saído ao pé do computador. Ok, e mesmo se tivesse acesso a footprint, talvez pronto, 10h30, ok, 10h30 ainda podia entrar nesta operação, porque a partir das 11 horas, das 10h30 para cima, eu não efetuo a operação até as 13 horas, ok, porque é uma hora morta para mim. E, entretanto, chegamos aqui na sessão de Londres, eu continuando a ver aqui a participação de compradores, ok, apesar da forte rejeição aqui deste nível, right? Mas aqui os compradores mostraram domínio, ok, deste mercado, e eu efetuei a minha operação de compra, okay? Efetuei a minha operação de compra aqui neste footprint aqui, right? Logo assim que vi que os vendedores não conseguiam mandar o preço para baixo, apesar dessa grande rejeição aqui, os compradores a participarem fortemente, ok? E podia ter entrado aqui também às 16h30. Na verdade, entrei em duas posições aqui. E depois pude tirar os meus take profit aqui em cima, ok? Portanto, é isso, ok? Que eu tinha para apresentar hoje. Podia ter evitado aqui muita coisa em termos de loss, ok? Em termos de perda. Principalmente aqui nesta primeira operação aqui, ok? Podia ter evitado já perda. E aqui também, se eu tivesse mais atento aqui ao order flow, podia também ter evitado este loss, ok? Portanto, vou mostrar aqui o meu gráfico de delta acumulativo. Portanto, como vocês podem ver aqui, temos aqui dois view-ups. Tinha a zona de resistência, tinha praticamente quase tudo a confluir. E order flow aqui também no delta acumulativo, tínhamos aqui delta acumulativo mais ou menos nesta zona. Está neutro, mas estava a mostrar aqui sinais de participação de vendedores, ok? Portanto, é isso, ok? É isso. Espero que tenham tirado alguma coisa de proveito aqui neste vídeo. E então acho que não tem mais nada. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e um subscribe, ok? Portanto, até logo.